oração, mas vamos começar a fazer o nosso devocional, entregando a nossa semana para Deus, né? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, mas sentir no seu coração de convidar alguém, encaminhe esse link, né? Convide essa pessoa para poder assistir, para quem está no gravado, encaminhe esse link para alguém que possa assistir também, para que você possa abençoar a semana dessa pessoa. Mas feche seus olhos e peço para que você ore comigo. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, eu quero te agradecer, ó Pai, por mais um dia. Te agradecer por mais uma semana diante da tua presença, te agradecer, ó Pai, por mais um dia de propósito, de 31 dias de sabedoria. Pai amado, papai querido, que nesse momento, Senhor, o Senhor possa renovar as nossas forças. Renova, Senhor, os nossos corações. Renova, Pai, a nossa visão. Renova, Pai, a nossa vontade de querer viver cada vez mais para Ti. Os dias realmente têm sido desafiadores, mas nada melhor, Deus, do que o renovo do Senhor, que o Senhor derrama sobre nós, para que a gente possa recomeçar, para que a gente possa continuar na luta, para que a gente possa continuar guerreando. O Senhor nos avisou que os dias seriam turbulentos. Nós teríamos desafios, já que estamos buscando pela sabedoria, até mesmo porque sabedoria é na vida prática, é no nosso dia a dia. E é por isso, Deus, que eu te peço para que derrame sobre nós, além de mais uma porção da sabedoria, derrame para nós esse renovo, Pai, para que a gente continue nos posicionando diante esse dia, diante de Deus essa semana, diante do resto do mês, ó Pai, para que nós possamos vencer a guerra, não pela nossa própria força, ó Pai, mas pelo meio da nossa oração, pela nossa batalha espiritual, e que o Senhor hoje renove, Pai, fazendo com que a gente enxergue, e se não der para enxergar, que a gente pelo menos sinta, e tenha certeza que é o Senhor quem tem ido à frente das nossas batalhas. E que o Senhor e os anjos possam se acampar, possam começar a guerrear ao nosso favor, ó Pai, que tudo aquilo que tem se levantado contra a gente já começa a cair por terra, porque é o Senhor quem nos escolheu, o Senhor nos chamou para um novo tempo, o Senhor tem nos capacitado, então tudo aquilo que tem se levantado contra a gente, ó Pai, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Mas que o Senhor possa deixar em nosso coração um aprendizado, um entendimento de cada uma dessas lutas, ó Pai. Que nesse momento, Deus, eu me esvazie de mim mesma para que o Senhor me enche, eu seja a boca do Senhor aqui na terra. Pai, me usa essa noite para falar com cada um dos teus filhos. Me usa nesse momento, ó Pai, para poder trazer essa palavra, Pai, que haja uma exortação, para que haja realmente uma mudança de vida, Senhor. A começar em mim. E por isso eu peço para que o Senhor abençoe e guarde cada coração que está aqui presente, Senhor. E comece a trabalhar nesses corações, para que a tua glória, Pai, o teu mover venha acontecer. Que hoje seja literalmente o céu aqui na terra, ó Pai. Então, prepara os nossos corações para receber mais uma dessa porção, prepara os nossos corações para receber a tua palavra, Pai, e nos dê discernimento para que a gente possa entender tudo que o Senhor quer falar, né? Nos capacite dia após dia, para que a gente possa romper os céus. Para que, Deus, a nossa fé ela seja elevada a um nível, Pai, que se a gente se conectar direto com o céu, nada será impossível para cada um de nós. Então, trabalhe em nós, nos dando a maturidade espiritual, para que a gente possa literalmente ir para o próximo nível. É isso que oramos e pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Boa noite. Que bonito essa sala. Gente, vamos lá para mais um dia. Eu me preparei, na verdade, para dar essa palavra de manhã, nem foi para agora, de tarde, de noite, né? Mas acabou que foram, assim, mudando os planos. E nós vamos falar sobre edificação. Para quem não está acompanhando, né, nós estamos em um propósito de 31 dias de sabedoria. Mas mesmo que você não esteja acompanhando, fique aqui que com certeza Deus tem uma palavra maravilhosa para você. Porque durante a tarde eu fui arrumar a cozinha, né? Tá muito frio. Eu custei a criar coragem, mas na hora que eu criei coragem, eu fui para a cozinha e eu comecei a orar muito a Deus. Por quê? Porque eu não quero mais nada morno, gente. Não que eu era morna antes, né? Que eu sempre fui muito intensa, mas que eu queria levar ainda mais o meu nível. Então, que tudo que eu fizer agora, eu quero que Deus coloque a unção dele, que seja por ele, que não seja por mim.
Então, assim, abra seu coração para justamente receber a palavra de hoje, tá? E hoje a base, né, vai ser Provérbios 14, e deixa bem claro para a gente que a sabedoria bíblica ela não é teoria, é a prática. E isso, na verdade, quase todos os provérbios deixam isso muito claro. Só que ela molda a forma como a gente fala, sente, decide e constrói, porque Provérbios 14 nos ensina como a verdadeira sabedoria vem para nos edificar. E vai nos ensinar como a insensatez nos destrói, tá? E esse capítulo, ele é como se fosse um espelho, gente. Ó, tá aí, ó. Em vez de a gente falar que o nome do capítulo é edificação, a gente pode chamar de espelho, que ele vai nos mostrar como que a gente tem vivido, para onde tem sido as nossas escolhas, e para onde nós estamos verdadeiramente caminhando, porque eu estava até assistindo um filme ali agora, ele é uma comédia, mas ele é uma comédia romântica, mas ele fala sobre ser cristão. E tem uma parte dele que justamente vai falando sobre as nossas escolhas, né? O porquê das nossas escolhas e aonde isso vai nos levar. E durante essa semana, não foi no filme, mas durante essa semana eu estava conversando com alguém, que agora eu não me lembro, que dá para a gente servir a Cristo, estar na igreja e estar longe de Cristo. Dá para a gente servir a Cristo, estar dentro da igreja e não ter sabedoria. Por quê? Porque o que vai depender verdadeiramente são as suas escolhas. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sempre falei que para que a gente é a igreja, nós somos a igreja Cristo, nós somos o templo do Espírito Santo. Só que eu sempre falei da importância de congregar. Por quê? É muito fácil, gente, vocês sentarem, eu quero ver vocês terem disciplina de sentar e estudar a Bíblia todos os dias, mas é estudar de verdade, com o coração aberto e deixar Deus te dar uns tapão. Você não vai, porque na primeira palavra de exortação você vai querer fugir, você vai querer manipular a palavra para poder falar da sua forma e tentar entender do seu jeito. Então, muitas das vezes a gente precisa estar aqui nesse momento, igual vocês estão fazendo agora. A gente precisa, sim, ir a um culto, fazer parte, porque nós precisamos de ser exortados. E é isso que a sabedoria nos ensina, né? Nós precisamos ser corrigidos. E nós temos que amar ali a repreensão. Por quê? O pastor, ele não está te reprimindo, ele não está te diminuindo, ele não está querendo acabar com a sua vida, não. Ele está ali querendo te mostrar um caminho para que você possa consertar a sua vida, para que você possa ir mais longe. É por quê? Porque Deus te ama. É porque Deus te escolheu. Ah, Lívia, mas lá na igreja, se você já não acredita mais no seu pastor, perde o direcionamento de Deus. Para saber para onde você tem que ir, o que você tem que fazer da sua vida. Lívia, eu não tenho congregação. Começa a visitar. Uma hora ou outra, Deus vai te mostrar o lugar que você tem que ficar. Ele não me mostrou o meu ainda, mas mesmo assim, hoje eu sou pertencente. Eu não deixo de ir aos cultos. E muito menos deixo de assistir. Na minha casa eu assisto muito. Por quê? Se Deus me deu a responsabilidade de estar à frente de um devocional, por mais que seja por ele, e eu peço para que seja o Espírito Santo dele falando através de mim, eu preciso, no mínimo, fazer minha parte. No mínimo. Nós falamos no devocional de ontem, ou antes de ontem, não sei, falando sobre que os milagres chegariam, mas eles tinham que encontrar a gente trabalhando. O trabalhar é justamente isso, né? Trabalhar um serviço forçado ali, nem nada não. O trabalhar é justamente, talvez você está estudando a Bíblia, dentro daquilo que Deus está te direcionando. Então, esse capítulo ele vai ser esse espelho, ele vai nos mostrar, né, qual o caminho, qual a direção que nós estamos andando. E nós vamos aprofundar em 7 ensinamentos que esse provérbio traz para a gente, que vai poder mudar o nosso jeito de lidar com a vida, e com Deus e com as pessoas, porque a sabedoria ela nunca é só para a gente, né, é o que eu mais tenho ensinado aqui para vocês. E o primeiro passo desse é que a sabedoria ela vai construir, e a insensatez vai destruir. Já está no versículo 1. E aqui, gente, vocês têm que entender uma coisa. A sabedoria que ela é desenhada como uma mulher, mas no caso aqui não é só a mulher, tá? Isso pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser um menino, uma menina, pode ser, seja o que for. Quem não tiver sabedoria, ela vai derrubar a casa com a sua própria mão, tá?
E no versículo 1 fala: a mulher sábia edifica a casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Então, esse versículo ele vai muito além da figura de uma mulher, na verdade, né? É sobre qualquer pessoa. Porque se essa pessoa escolhe a sabedoria, ela está escolhendo construir algo com equilíbrio, com paciência, com fé. Só que as outras que não estão nem aí para a sabedoria, vai destruir com pressa, com orgulho, com descontrole emocional. Que é aquilo que nós ensinamos todos os dias, e eu vou estar sempre lembrando a vocês, que é sobre a sabedoria na hora de ser reativo. Muitas das vezes é melhor você ficar calado. Lívia, mas meu pai grita comigo, eu grito logo. Meu marido fala A, eu já falei B. Tá aí. A falta de sabedoria. Por quê? Porque a pressa, né? A pressa, o seu orgulho, o seu descontrole emocional. Por isso que sua casa vai sendo destruída. Por isso que existem muitos casamentos hoje sendo destruídos. Por quê? Porque não tem sabedoria nenhuma de lidar. Né? Eu não estou mandando você calar a boca e deixar seu marido fazer você de gato e sapato também, não. É saber se posicionar. Mas na hora da raiva, a melhor escolha é calar a boca. É calar a boca mesmo. Vai para o seu secreto, vai orar. Porque eu tenho uma pergunta de coração, queria que você analisasse a sua vida, porque você está construindo ou você tem quebrado o que Deus está te dando? Porque o descontrole emocional, o orgulho, a pressa, é falta de sabedoria. O ser reativo a tudo que acontece é falta de sabedoria. Por isso é tão importante a gente estudar. Trazendo um exemplo prático, né? Toda vez que a gente gritar quando há um conflito, vai minar o casamento, vai minar a amizade, vai acabar com o seu trabalho, vai acabar com a sua casa. Saber ouvir antes de reagir pode salvar qualquer tipo de relacionamento. Eu dei vários exemplos aí durante a semana, principalmente dentro da minha casa. Aprender a conversar. Não tá num dia bom, tá num dia mais estressado, fica quieto na sua. Hoje, aparentemente, estou de TPM. Eu já subi, fiquei no meu quarto, falei, vou ficar quietinha aqui. Eu não sou de comer doce, não, gente, mas se eu tiver de TPM, eu quero doce, assim. Parece que meu corpo, ele sente falta mesmo. Eu como e parece que eu ainda continuo com fome. Aí eu falei, nossa, eu tô querendo um doce, então eu tô de TPM, vou ficar quietinha aqui no meu canto. Já avisei cheguei, me falei, pai, não quero comer, não quero fazer nada, porque senão ele faz comida e começa a me gritar. E aí eu acabo perdendo a paciência. E não pode perder. Então, o que eu vou fazer? Deixar avisado, né? Aí eu deixei avisado. Nós temos que fazer a nossa parte. O segundo ensinamento é quem anda com retidão revela o temor ao Senhor. Quem anda na retidão teme ao Senhor, mas quem segue caminhos tortuosos o despreza. O temor aqui, gente, não é só o medo. Eu falei isso também essa semana. É reverência. Porque provérbio, se você reparar, gente, ele se repete muito. Muito, 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 muito. E quem teme a Deus faz o certo em buscar, mesmo que ninguém esteja olhando. Então, temer a Deus é obedecer, mesmo quando está muito difícil. É escolher não mentir, mesmo que isso te custe algo. Isso é sinal de sabedoria. É escolher levantar das mesas que estão ali fofocando. Você viu, menino, o cabelo de fulano? Você viu que fulano engordou? Você viu? Aqui em casa é até engraçado, que ele já chega e fala assim, deixa eu contar pra você uma fofoca. Não, você quer saber de uma fofoca que não vai edificar a sua vida? Eu já olho, balanço a cabeça. Aí até minha irmã fala assim, mas eu vou te contar assim mesmo, só porque eu quero falar. Ela já chegou falando que não vai edificar minha vida. Eu vou querer o quê? Dar continuidade? O que eu vou ganhar com isso? Vai edificar a minha vida?
melhor não falar. E até para quem você vai falar, quando você vai desabafar e contar uma história, você tem que saber escolher. Porque senão vai virar fofoca. E é você quem sai perdendo. Então a gente precisa muito ter uma maturidade espiritual para nos discernir. E aí uma parte muito importante, que é o terceiro ensinamento, é a humildade perece a sabedoria. Onde há arrogância, aí está a desgraça. Mas a sabedoria está com os humildes, está no versículo 3. A arrogância vai fechar portas, mas a humildade abre caminhos para crescer. Gente que sabe tudo não aprende nada novo. Isso para mim é muito forte, porque eu sempre me perguntei por que eu tinha tanta sorte. Sério, todo mundo sempre jogou na minha cara que eu tenho muita sorte. Só que nunca foi sorte, né? Sempre foi realmente Deus, porque Deus ele trabalha. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu posso falar de que Deus se agrada de verdade de mim. Porque até quando eu estava distante, ele sempre cuidou de tudo para que acontecesse conforme o querer e a vontade dele. Então, existem portas que, para mim, que até o diabo duvida, fala, não, esse trem aqui tem que ter sido eu mesmo, porque não tem como isso ser de Deus, não. Porque é umas bênçãos, assim, é muito surreal tudo que acontece na minha vida. Então, aí uma vez eu parei para pensar, porque chegaram para mim e falaram assim, não, você só pode ter nascido com a bunda virada para a lua mesmo. Tudo chega muito fácil nas suas mãos. E aí um dia eu fui entender o tudo chega muito fácil nas minhas mãos. Gente, não é fácil. Pode até parecer, mas não é. Por quê? Existe um alto preço que eu pago no escuro, vamos falar assim, porque eu sempre fui uma pessoa de oração, independente se eu estivesse dentro da igreja ou não, eu sempre fui uma pessoa que busquei muito a Deus, sempre fui muito temente a Deus, independente de religião, até quando eu era católica, eu era muito temente a Deus. E Deus, ele sempre teve um propósito para mim, eu sempre tive esse coração disponível, que apesar de antes, hoje eu não sou mais, mas apesar de antes eu era uma pessoa muito teimosa, eu sempre estava disponível. Então, tudo que Deus me pedia, eu fazia e fazia com grande agrado, sabe? Ah, precisa fazer um encontro, tem que fazer um café, vai ser um big café. Se eu faço um big café para as minhas amigas, eu não vou fazer quando Deus está me pedindo algo. Tem que fazer isso, eu vou me doar da mesma forma. Vocês não medem o tanto, por exemplo, de seguidores que eu perdi só porque eu postei o Rios e esses trem com a igreja. Vocês não medem. Desde o dia que eu falei de Deus no meu Instagram, assim, de forma mais expressiva, porque eu sempre falei, mas eu sempre falei de forma indireta. Porque a minha missão não é falar de forma direta mesmo, não. É de comer pelas beiradas, por quê? Porque eu sou a pessoa que fui escolhida por Deus para reacender corações. O que é reacender corações? É levar as pessoas ao primeiro amor. Então, eu tenho que saber até como que eu vou falar para atingir essas pessoas. Porque se eu chegar lá e falar assim, Cristo te ama, eles vão soltar uma palavra. Vai, não. Vai me mandar para aquele lugar. Por quê? Porque ele está machucado, gente. Então eu tenho que saber mostrar para ele que Cristo realmente ama, mas é com o quê? Com amor. Eu não posso chegar ali julgando. Só que tem uma coisa, apesar de às vezes não parecer, apesar de eu parecer ser uma pessoa muito estudiosa, que tem tudo, que sabe tudo, eu sempre fui uma pessoa muito humilde. Eu sou de falar muito. Eu não calo a boca que você me der papo, eu não calo a boca, não. Mas eu estou sempre disposta a aprender. Sempre eu estou disposta a aprender. E eu sempre sei o meu lugar. Eu me posiciono com uma imagem mais séria, mas eu sou sempre muito humilde. Então, todo lugar que eu cheguei, eu cresci muito rápido. Por quê? Por causa da humildade. De sentar, de querer aprender, de me doar, de dedicar meu tempo. Quando eu comecei a fazer evento, gente, a pessoa que me ensinou a fazer evento com 1 ano me chamou para trabalhar para ela. Isso não acontece quando você faz evento, principalmente em BH. Hoje até você cresce mais rápido, né? Porque tem a rede social. Na minha época, eu tinha 200 seguidores só no Instagram, porque era só minha família e meus amigos de verdade. E eu não conhecia quase ninguém, porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento de muito tempo.
E só que o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar, foi porque eu saía muito. E aí o fato de eu sair muito, o cara virou e falou assim: olha, eu só confio numa pessoa para mexer no meu dinheiro, você. Aí eu falei: não, não me entrega o dinheiro ainda não, eu preciso estudar o mercado. Aí eu fui aprender a trabalhar. Só que eu fui tão humilde que eu montei pessoas eu influenciava mesmo as pessoas, porque eu fazia tanta questão, apesar de também não gravar fisionomia, nome, nunca gravei, tá, gente? Mas eu fazia questão de todo mundo, independente de classe social, independente de quem era, eu abraçava todo mundo, eu fazia questão de todo mundo. E essa minha humildade abriu portas gigantescas. Com menos de um ano, eu estava trabalhando com quem me ensinou a trabalhar. No lugar que eu comecei a sair. Hoje nem existe mais, mas foi no lugar que eu comecei a sair. E naquela época não era bom para a mulher, porque a mulher era muito julgada. Então não tinha quase nenhuma pessoa que fazia o que eu fazia. E eu comecei a ser disputado por todos os lugares. Todo mundo queria que eu fosse trabalhar lá. Por causa da minha humildade, de fazer questão. E aí o que acontece? Eu passei a influenciar pessoas. Ali que eu aprendi que eu tinha um poder muito grande nas minhas mãos. Ali que eu comecei a entender que eu precisava estudar marketing, ou seja, a humildade. Quando eu migrei de profissão, eu achei que seria muito difícil, até porque eu ficava falando de evento e falar sobre mentalidade de uma hora para outra, eu achei que seria muito pesado. Mas não. A minha humildade abriu todas as portas para mim. Aonde eu estive em eventos, eu já tive a honra de tirar foto com o Thiago Brunet. Nesse mesmo evento, eu conheci o dono da Polishop. Eu sentei à mesa com o dono da Polishop. Ele não vai lembrar quem sou eu, mas eu lembro quem é ele. Conversei com a maioria dos jogadores do Atlético. Eu trabalhei para o Patrick, que era do América na época, mas que foi jogador do Atlético. Eu já sentei à mesa para comer com a família do Patrick. Não, que grandioso, não, que humildade. Porque eu só me assentei a esses lugares, eu só cheguei nesses lugares por causa da minha humildade. E aí, realmente, abre portas que eu vou falar com vocês, assim, que é muito sobrenatural. Você fala assim, que isso? Não tem como. É de chegar e ficar calada, gente, de verdade. É muitas das vezes eu entrar muda e sair calada porque eu falo quando os eventos são meus. Se você me ver no evento dos outros que eu não tiver com quem eu conheço, você não vai me ver conversando. Se eu tiver no evento sozinha, eu sou outra pessoa. Se você chegar no café com a mercado e eu estiver sozinha, você vai me ver outra pessoa, uma pessoa séria, uma pessoa ali quietinha. Não sou a mesma pessoa. Não sou. Eu sou muito séria. Eu sou muito tímida. E aí eu chegar nos eventos, eu chegava com as minhas amigas e tal, mas não chegava mais retraída. Uma pessoa olhar para mim e falar assim: eu preciso de você na minha equipe. Todo mundo ficou pé da vida na época, porque todo mundo fazendo tudo. Faltava pôr melancia na cabeça e falar pro cara: oi, tô aqui. Eu entrava muda e saía calado. O cara me chamou para trabalhar com ele. Ficou todo mundo assim, ó. Eu tinha acesso a tudo dele. E todo mundo idolatrava ele. E a única pessoa que ele convidou fui eu. Por isso que veio minha sorte, mas não é sorte, é humildade. E buscar o temor a Deus. Então, se eu estou falando com você aqui, o que eu estou trazendo para você é que na prática funciona. Se você trouxer ali, né, a escolher a sabedoria, se você escolher temer a Deus, se você escolher ser uma pessoa humilde, não tem como, gente, existe o crescimento. Não tem como não crescer. Você pode até se auto-sabotar, igual eu fiz inúmeras vezes. Amanhã eu conto o testemunho. Então, já fica aí, ó. Já vou lançar para vocês aí, para vocês ficarem curiosos, e amanhã na palestra. Eu vou contar de verdade tudo que já aconteceu até aqui. Mas se você seguir os passos, não tem como. Por isso que a pessoa fala. Assisti um vídeo de uma vez que foi assim: não estou julgando quem faz, tá? Por favor, não me entenda errado. Eu parei de soprar canela quando eu fiz isso aqui. Porque no início do mês, né, no dia 1º, tem o soprar canela. E aí fala que quando essa canela eu soprar, a prosperidade vai entrar. Aí você tem um ritualzinho para você fazer lá. E aí eu vi esse post, falei, eu gostei desse post, aí eu fui ler, aí tava lá, quando eu comecei a estudar provérbios. Aí eu falei, cara, eu preciso estudar provérbios, porque eu quero dinheiro. A gente é bobo, né?
Só que, ao invés de estudar provérbios, eu fui criar uma intimidade com Deus maior. Por quê? Porque eu já tinha a responsabilidade do devocional, mas eu não tratava como uma responsabilidade. Depois eu vou achar um vídeo, numa vivência, eu trago para vocês, né? Eu não vou queimar meu filme no devocional, igual eu tô fazendo aqui agora já. Gente, de verdade, eu faço o devocional descabelada, com a cara de sono e com uma cara de bunda mesmo. Porque eu não queria estar ali. Tem como prosperar? Não tem. Tem como crescer? Não tem. Por quê? Porque tudo que você fizer, você vai ter que fazer bem feito. E a gente já entra no quarto ponto, que é o quê? Esforço, consistência traz colheita. Eu não parei porque, apesar de ser teimosa, eu sabia que Deus estava mandando eu fazer aquilo. Só que eu estava contrariada na época. E depois eu falei, tá, se o senhor quer isso mesmo, o senhor vai ter que começar a me mostrar. Quando eu alinhei o meu coração com o coração de Deus, que eu parei de reclamar e eu comecei a fazer com o meu esforço e com consistência, Deus está me levando em lugares que eu nem poderia imaginar. E, gente, eu estou tendo sonhos que hoje eu comecei a rir, eu saí do banho, juro, pela minha vida. Eu não vou contar para vocês, não, mas vocês gravam hoje, é dia 14 de 7 de 2025. Eu vou anotar essa data também no meu quarto e vou colar na minha parede. Vamos ver quantos meses que vai demorar para acontecer isso. Eu simplesmente saí do banheiro, hoje eu comecei a rir, eu tive uma crise de riso. Eu falei, seu Deus, eu sou muito doida. Ou eu sou muito doida, ou o senhor é mais doido que eu ainda. Porque olha os trem que eu já estou sonhando. Tipo assim, eu nem conquistei isso, eu já estou, tipo, a 1 milhão de luz lá na frente já. Que tem a ver com missões, só para vocês não falarem que depois eu inventei o resultado, não, tem a ver com missões, tem realmente a ver com reacende a chama. E aí começou a vir umas ideias na minha cabeça, e, gente, não tem como, só existe Jesuscidência, não tem coincidência, é Jesuscidência, e não tem outro jeito. E aí me veio uma pessoa que trabalhou comigo, numa empresa de marketing que eu trabalhei. E eu falei assim, nossa, essa pessoa seria ideal para fazer um curso para eu poder vender, não, né? Para eu poder apresentar esse curso para essa equipe conseguir fazer isso, isso. E eu fui batutando na minha cabeça, só que eu nem conheço o povo, gente. Eu não conheço o pessoal que veio na minha cabeça que eu comecei a pensar que eu vou andar com eles. Eu não conheço. Eu não sei quem são. E eu já pensando quem que eu ia ter que fazer parceria para fazer um curso para ensinar para o pessoal, porque o pessoal tem que colocar isso em prática. Na hora que eu pego meu telefone, eu abro o meu WhatsApp, é a foto da menina que eu estava pensando. Aí eu já comecei a rir, eu falei, Deus, não existe coincidência. Ou eu tô ficando muito louca, ou o senhor é muito mais louco que eu. Mas tá tudo bem. Se eu não estiver pronta, é porque a gente nunca, no fundo, a gente nunca se sente pronta, né? Se eu não estiver pronta, que o Senhor me faça ficar pronta. Faz a obra que tiver que fazer em mim. Por quê? Porque é isso que está ardendo no meu coração. Eu quero seguir isso a partir de agora. Então, a gente entra, né, na parte da colheita, é o esforço consistente. E no versículo 4 traz: onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas pela força o boi a grande colheita. O versículo fala que não vai ter como existir colheita sem trabalho. Ou seja, nós vamos precisar de ter que trabalhar. Não adianta falar, Deus, quero ficar rica, milionária, e ficar só jogando na Mega Sena, não. Você não vai ficar rica, milionária, não. Você pode até ganhar, mas rapidinho você vai ficar pobre. Por quê? Porque é zero sabedoria aí. Então a gente vai ter que trabalhar, e é trabalhar com excelência, é trabalhar com prazer. Gente, meu devocional tinha 3 pessoas, no máximo 5 pessoas. No máximo. E eu com cara de bunda. E já era para glorificar de pé a igreja, porque eu não sou famosa. Por que as pessoas param para me ouvir? Quando eu virei a chavinha, hoje a gente sempre tá aí 8, 10, 8, 10. Nós batemos um vídeo de 40 visualizações, eu celebrei como se fosse 40 mil, porque são 40 pessoas, gente. Ali eu vi que o trabalho, o esforço que eu tenho, a dedicação que eu tenho hoje para fazer a obra de Deus já está gerando fruto, porque para mim isso já é fruto já. E o que eu faço aqui não é pelo dinheiro, não. O que eu faço aqui é por amor mesmo. Então, é se dedicar, é trazer esse amor, sabe? É esse entendimento.
Então, se você se dedicar, não tem como. Você vai colher. É a mesma coisa, se você plantar e se você regar, você vai colher, não tem como. Se você quer viver algo grande, algo extraordinário, você vai ter que abraçar o seu processo com muita fé. Porque eu vou falar com você, eu já montei várias lembrancinhas do Reacende a Chama em prantos. Eu já fiz um dos eventos do Reacende a Chama, eu não tinha R$ 1 para fazer. Não tinha. Acho que foi o primeiro. Eu não tinha R$ 1. Eu falei assim, o povo só paga um dia antes, eu vou fazer isso como? Eu falei, cara, eu sou muito louca. E a Simone me passando lista de compra, falando tudo, eu falei, pode fazer, pode fazer. Eu não tinha R$ 1, gente. Foi tudo pela fé mesmo. Foi meu ato profético. E eu paguei. Paguei. Saiu gente assim, eu quero fazer sessão, mas eu queria hoje. Eu quero fazer sessão, mas eu quero já deixar pago. Aí eu olhava para aquele e falava, eita, Glória, obrigada. E pagamos. O Reacende já chama deve gratidão e deve dever gás, luz, da casa da Simone, da casa da Natália, da casa da Renata. Isso eu sei que a gente deve. Mas tudo que precisa comprar, falou comigo que tem que comprar, eu não fico devendo, não. E é pela glória. E aí eu quero que Deus abençoe o projeto, porque o dinheiro do projeto vai ser do projeto. Eu quero até uma conta separada, eu não quero uma conta conjunta comigo. Mas eu tenho certeza também que assim como ele abençoou o Reacende a Chama, ele vai me abençoar, gente. Por quê? Porque o meu trabalho também é uma dedicação. É postar no Instagram, é fazer as coisas, é correr aqui, faz ali, vem para cá, faz aquilo outro. Já atendi de graça. Já estava jantando com a minha família, uma pessoa entrou em contato no desespero. Eu falei, cara, sexta-feira à noite, eu prometi em jantar com a minha família. Já peguei o telefone, coloquei no modo avião. Deus falou comigo assim, mas eu quero que você atenda, eu quero que você atenda agora. Eu simplesmente pedi desculpa, minha irmã ficou até triste no dia. Eu falei, não, cara, você falou que você nem ia pegar no telefone. Eu falei, não, Deus mandou, eu tô indo ali atender. Acalmei a pessoa, consegui fazer com que ela dormisse mais tranquila, e no dia seguinte eu atendi ela. Ou seja, o esforço. Não tem como você virar a sua vida se você não tiver esse esforço. E aí eu trouxe até um exemplo prático, eu anotei isso, né? Para manter um projeto, um ministério, ou até mesmo uma rotina de oração, vai manter um esforço. E é isso que vai sustentar a nossa colheita, gente. É o nosso esforço. É o não desistir. É o tá pesado. Respira fundo, sacode poeira, levanta a cabeça. Você pode chorar, você pode clamar, você pode espernear, só não pode desistir. Não tem como, não vai ter jeito de você ficar ali para sempre sorrindo, não. Vai ter um dia que você vai chorar, vai ter um dia que você vai murmurar. Você só não pode desistir. E aí a gente entra no quinto, que é o discernimento salva-vidas. No versículo 12 fala: há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então, nem tudo que parece bom vai vir de Deus, não. A sabedoria vai te ensinar a esperar, a orar, a vigiar, a avaliar antes de agir. Se eu fosse a Lívia de antigamente, eu vou trazer com toda clareza para vocês. E isso é porque eu estou nesse propósito de sabedoria. Senão eu já teria chutado o balde já, há muito tempo. Não estou falando do devocional, não, estou falando de outra área da minha vida. Eu já teria mudado e teria mudado, assim, sem olhar para trás. Já teria feito várias coisas. Mas Deus não me deu o discernimento. Deus está em silêncio. O que, que eu fiquei? Tem que manter em silêncio também. Deus não me respondeu. Você vai fazer aquilo que está na sua cabeça? Livre, mas é isso que está no meu coração. Pois bem, na palavra também fala que o coração do homem é enganoso. Então, enquanto ele não der o sim, fica quietinha na sua, fazendo o que você já estava fazendo desde antes. Não muda. Você não tem que seguir o que está brilhando, você tem que seguir a luz que Deus te deu. Mas está todo mundo fazendo isso e está dando certo. Você vai fazer e vai dar errado.
Se não foi Deus que mandou você fazer, você vai fazer e vai dar errado. Não tem como dar errado. Eu lembro que antes de vir esse trem do jogo do Tigrinho, sempre dá um jeito de dar um golpe nos outros, né, gente? Bobo é a gente mesmo. Eu lembro que quando teve foi o 18K Ronaldinho, nem era do Ronaldinho, coitado. Ele que sofreu aqui no Brasil por causa disso, teve que responder processo. E nem era dele, usaram o nome dele. Aí era uma plataforma que você colocava o dinheiro, você comprava Bitcoin, sei lá como é que fala, e o dinheiro retornava para você. Só que é ganho de dinheiro fácil. Eu ganhando meu dinheiro muito fácil, assim, eu trabalhava muito, mas vinha um dinheiro mais alto para mim na época, por causa dos eventos. Todo mundo fazendo, Lívia, vamos colocar. Ai, vou colocar os 3 mil que eu tenho. Não, nós vamos colocar os 5. Porque se o dinheiro retorna rápido, eu inteiro aqui, mais 2, a gente faz de 5. Gente, eu realmente tirei. Eu devo ter tirado uns R$ 800, porque eu fiz acho que 2 saques de 450. Depois disso, nós perdemos tudo. A pessoa que inteirou o dinheiro para mim, que era meu chefe na época, perdeu um carro. Ou seja, pode fazer, tá todo mundo fazendo, mas vem de Deus? Não, então não faz. Não faz. Mas tá todo mundo tirando o livro, tá dando certinho. Vai acontecer exatamente na sua vez. Já tinha 6 meses que o meu patrão estava ganhando muito dinheiro com isso. E falou comigo assim: vamos investir seu dinheiro, você está perdendo dinheiro. Na minha vez, não durou 2 semanas, eu perdi o dinheiro. Ou seja, não faz. Não é de Deus, não faz. É um emprego, uma oportunidade, tudo que parece muito perfeito, um relacionamento. Mas se começou a te roubar a sua paz, não faz, gente. Se te afasta da sua fé, não faz. Se pediu para você mentir, não faz. Lívia, mas não é mentir, não é fingir que não viu, piorou. Então começa a vigiar, porque isso é muito importante, senão você vai perecer. E eu não quero ninguém, eu não quero perder ninguém no caminho, quero todo mundo caminhando comigo. O sexto, a sabedoria também é emocional. No versículo 13, agora eu vou me vender, tô brincando, viu, gente? Até no riso o coração sente dor, e no fim da alegria pode ser tristeza. Nem todo mundo que sorri, gente, está feliz, né? Tem até uma teoria do palhaço, né? Que o palhaço. Agora eu esqueci, mas tem um videozinho de palhaço também. Você vê o palhaço sempre rindo, e o palhaço é um mal-humorado na casa dele, ele é um triste. Então, assim, Deus está se importando com aquilo que ninguém vê. Eu também me importo, tá, gente? Muito. No meu trabalho, só mestre em cavucar aí, ó, para entender o que realmente está, qual que é a raiz do problema. Eu não trato a superficialidade, não. Eu trato a raiz do problema. E é justamente isso. Deus, ele está se importando com o que ninguém vê. Ele quer sarar o que está super escondido em você. A sabedoria é parar de disfarçar a dor e começar a curar por dentro. Por que que eu não escondo que antes eu fazia o devocional e eu não fazia com graça? Porque eu sou ser humano, gente. Quero mostrar para vocês que eu tenho dificuldade, assim como você. Que mesmo achando ruim, eu continuei fazendo. Por quê? Porque eu era obrigada. Deus estava me mandando fazer aquilo ali. Mas claro que eu sabia que ia ter o tempo da cura. E eu clamava pela cura também. Porque apesar daquilo estar me doendo, eu falava, Deus, se é da sua vontade, então o Senhor tem que tratar. Se é da sua vontade, então o Senhor tem que falar comigo. Se é da vontade do Senhor, então o Senhor tem que mudar a minha história. Porque, gente, é muito ruim se acordar super cansada para ter que se posicionar no devocional. Só que era muito engraçado. Apesar da minha aparência, se você for me ouvir, eu falava uns trem que não era eu falando, não. Mas a minha aparência você via batida. Mas você via a força e a sabedoria que eu estava falando ali. Por quê? Porque era o Espírito Santo dele. Mas como eu não estava entregue 100%, claro que a minha cara não ia ser a mesma. Então, por isso que é importante a gente tratar o nosso emocional. O meu emocional estava muito ferido naquela época.
Hoje eu ainda tenho algumas questões emocionais para trabalhar, mas graças a Deus eu estou muito firmada na minha fé, é um pouco mais diferente. Mas a gente sempre vai ter alguma questão emocional. Então, assim, a terapia, a oração. E outra coisa, gente, a terapia não vai entrar no lugar da sua comunhão com Deus também, não. Por isso que eu trabalho com a terapia holística, porque quando você é psicólogo, você não pode falar de Deus abertamente, igual eu falo nas minhas sessões. Então, eu amo ser terapeuta holística por isso. Por quê? Porque eu não curo as pessoas. Eu mostro o caminho para elas da transformação. Eu uso as técnicas que Deus me deu, a sabedoria que Deus me deu, para levar ela nesse caminho dessa jornada de cura. Mas quem cura é Deus. Por isso que eu sempre falo, são 3 pilares. Se o emocional ou o corpo, a alma estiver desalinhado, vai um desalinha o outro. Por isso que é importante cuidar dos 3. Então, tudo precisa ser uma virada e dessa saúde emocional. É muito necessário trabalhar a saúde emocional. É muito necessário. E aí a gente entra no último, que é o 7º, né? O justo deixa um legado. O temor do Senhor é a fortaleza segura. É para os filhos do justo, ele será o refúgio. No versículo 26, tá? E a sabedoria é uma proteção, gente, de amanhã. Então, tudo aquilo que a gente escolhe com sabedoria hoje, ela vai gerar uma proteção para a gente amanhã. Porque Deus vai vendo cada detalhe que a gente faz. E honra a nossa constância. Ou seja, hoje eu não discuti com essa pessoa que está ali me infernizando, eu respirei fundo. Eu já brilhei. Amanhã eu até apelei, mas eu demorei muito para apelar. No outro dia eu apelei mais rápido, mas no outro dia eu corei mais e pedi mais sabedoria a Deus, mais paciência e consegui ficar calado. Deus vai honrar isso. Nem sempre a gente vai conseguir ser perfeito, não, gente, porque nós somos seres humanos. Vai ter vezes que a pessoa vai conseguir tirar você do sério, você não vai conseguir agir com sabedoria. Mas é o quê? Depois voltar. Deus, eu não consegui ser sábia. Eu realmente explodi, falei um monte de merda, mas me perdoa, porque agora eu quero voltar aqui para a sua presença. Isso também vai contar como obediência. Porque é você saber que você errou, mas você vai voltar. Então, a obediência de hoje vai proteger até mesmo a sua descendência amanhã. Ou seja, os que vierem de ti. Samuel só consegue escrever provérbios para a gente, porque ele aprendeu foi com o pai dele, foi com Davi. E Davi, apesar de ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus, na vida errou pra caramba. Por que Samuel pede a Deus sabedoria? Porque Davi ensina que a sabedoria valia mais do que qualquer outra coisa. Qual tem sido a sua escolha? Se Deus te desse a oportunidade hoje de pedir ele algo, o que você iria escolher? Será que você iria pedir mesmo sabedoria? E eu já te aviso. Viver essa jornada tá deixando a gente meio doido. Eu, pelo menos, já tô ficando maluca. É cada ideia. Eu já não bato bem da cabeça. Deus ainda me dá umas ideias que eu vou para longe. Então, eu quero que vocês guardem um versículo para a reflexão de hoje, é a mulher sábia edifica a casa, ou seja, a pessoa sábia, ela vai edificar a casa. E vou mandar lá no exercício, no grupo, né, para que a gente possa refletir se a gente está construindo ou se a gente está desconstruindo com as nossas palavras e atitudes. E eu quero que vocês listem 3 áreas da sua vida onde você precisa agir com mais sabedoria. Lívia, é o meu financeiro, é o meu relacionamento, é o meu posicionamento no digital. Se é o seu posicionamento no digital, te convido aí amanhã na palestra. E é gratuito, tá, gente? Mas cuidado para vocês não perderem aí a oportunidade da vaga. Por quê? Eu vou falar sobre o posicionamento no digital. Não tanto, vou falar mais sobre como gerar essa conexão aqui que a gente tem gerado, mas vou falar um pouco ali do posicionamento no digital, que faz parte da missão. Você tem que encontrar qual a plataforma que mais gera resultado para você.
Então, comece a pensar quais são as áreas da sua vida que você precisa trabalhar. E com certeza Deus vai te tocar aí no seu mais profundo, que você precisa trabalhar o seu digital e vai fazer com que você tome a decisão de retirar o seu ingresso, de participar dessa jornada que vai começar amanhã, às 20 horas, lá na Igreja da Paz, na Alberto Sintra, para a gente poder falar sobre o Espalhe essa chama, né? Como alcançar vidas através do digital. Lívia, mas eu não sou uma pessoa que falo de Deus na internet, eu não sou uma pessoa que consigo me posicionar ainda. Ótimo momento para você entrar no ambiente profético. Por quê? Porque se você faz parte do devocional já faz um tempinho ou faz pouquinho tempo, mas você está aqui por algum motivo, é porque Deus tem um propósito para você lá na frente. Então faça como eu, já estude desde antes. Já tem uns 5 anos que eu estudo, mas tem menos de 2 anos que a gente faz o propósito. Mas tem 1 ano só que a gente faz o devocional. E não era com tanta constância e não era tão bonitinho igual é hoje. Então já começa, vai lá aprender, vai lá se conectar. Quem sabe Deus não vai te dar uma resposta lá, se você tem um sonho. Lívia, eu tenho um sonho, mas está tão distante, está tudo bem. Eu estou contando hoje que está tão distante aos meus olhos humanos, mas os meus olhos na fé parece que é amanhã. Então, eu já mandei vocês anotarem a data aí para contar o testemunho depois. Mas brincadeiras à parte, tá? Mas se você sentir realmente no seu coração, eu vou te esperar lá comigo, é gratuito. Vai ser muito bom ter sua presença comigo, até porque nós vamos falar sobre isso aqui, então eu vou falar sobre vocês. E essa jornada, ela tem sido um divisor de águas na minha vida, assim, é surreal. E não é só na minha, assim, nas pessoas na qual eu converso com mais frequência também tem trazido algumas já mudanças significativas. E eu quero te convidar para continuar firme, né? Amanhã a gente vai estar encontrando 6h30 mesmo da manhã. Nós vamos falar sobre Provérbios do capítulo 15. Nós vamos continuar isso, porque a sabedoria não é uma teoria, né? Ela vai transformar as nossas atitudes. E nós estamos sendo moldados justamente dia após dia por Deus, durante esse propósito. Lívia, mas eu comecei a ver hoje, não tem problema. Tem todos os antes no YouTube, mas você pode começar a partir de hoje o ensinamento. Você não vai perder nada, eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para você, né? Só que escolha pagar esse preço. Não consigo acordar às 6h30 da manhã. Tudo bem, assiste no gravado, mas pague um preço por isso. Faça um jejum, faça uma oração, faça algo que você precisa pagar realmente o preço para isso. Igual, por exemplo, no nosso grupo a gente tem pagado o preço de levantar cedo, de fazer oração e depois estar juntinho às 6h30 da manhã. Mas o mais importante é você tomar essa decisão de ansiar e desejar sabedoria. Porque ter sabedoria vai ser uma escolha. E Deus está ali, dando, é disponível para você. E não é a base só do estudo. É a base do orar, do perseverar, do temer. E é aquilo que você aprendeu um pouquinho aqui hoje. Fora as outras coisas que nos serão acrescentadas durante todos os nossos dias. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, quero te agradecer, ó Pai, por mais uma noite. Quero te agradecer, ó Pai, por mais um momento na tua presença, te agradecer por cada palavra aqui, ó Pai, que tanto hoje, durante o restinho desse dia, tanto amanhã, que essa palavra vai se confirmando no coração de cada uma das pessoas que assistiram, ó Pai. Eu já te peço, Senhor, que nós venhamos a romper toda e qualquer barreira, ó Pai, e que a gente comece a lutar e ansiar cada vez mais pela sabedoria. Comece a derramar sobre a gente, ó Deus, uma unção. Começa a derramar a unção da sabedoria, a unção da ousadia, a unção do Senhor sobre a nossa vida, Pai, para justamente a gente entender o que o Senhor quer de cada um de nós. Já começa a revelar ao nosso coração, ó Pai, o teu propósito do Senhor para cada um de nós. Já vai começando a deixar claro, ó Pai, para que a gente possa a tomar as decisões, para que a gente possa tomar ali o posicionamento dentro daquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Traz a humildade para o nosso coração, ó Pai, para que a gente saiba nos diminuir, para que o Senhor possa crescer. Então, Deus, que nesse momento a gente se prostre verdadeiramente diante da tua presença, Pai, para que o Senhor possa fazer o teu mover, para que comece a ter cura, para que comece a ter transformação, para que comece a ter restauração, ó Pai. Já comece a abençoar o teu povo, Deus, nós estamos no início da semana, quase no meio do nosso mês, Senhor. Já começa a operar os teus milagres, ó Pai, porque só o Senhor conhece cada coração aqui. O Senhor conhece cada desejo íntimo, ó Pai.
Essas pessoas pararam a vida delas, ó Deus, para estar aqui ouvindo aquilo que o Senhor tem para dizer. Já começa a visitar, ó Pai. Se possível que esse milagre aconteça, mas se não for da tua vontade, ou se não é chegada a hora ainda, comece a trabalhar, Pai, tirando toda essa angústia, tirando toda essa ansiedade, fazendo com que cada um deles saibam esperar o tempo do Senhor. Mas que eles pelo menos tenham a certeza, Pai, que o Senhor é presente com eles, que o Senhor o ama, que o Senhor está ali dia após dia permanecendo, fazendo com que eles fiquem de pé. Comece a cuidar e transformar, ó Pai, e abençoar cada um dos teus filhos. Visita o nosso projeto, papai, visita ali o nosso grupo, visita cada coração que se está ali presente. Começa a cuidar de cada casamento, de cada família, de cada pessoa ali, da saúde. Visita cada casa, Senhor. Começa a transformar cada lar, Pai. E que o Senhor possa falar infinitamente mais diretamente ao nosso coração, nos mostrando o que o Senhor quer de cada um de nós. Nos guia nesse novo tempo, nesse momento que o Senhor tem trabalhado em nós para que nós chegamos ao ponto daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, que esse sonho, pelo menos muito louco no meu coração, comece a se tornar forma, comece a se tornar realidade. E se não for da vontade do Senhor também, que o Senhor tire esse sonho maluco do meu coração, esse desejo do meu coração. Que o Senhor possa me capacitar dia após dia, Pai, para que eu dê continuidade a esse propósito lindo que o Senhor tem colocado em minhas mãos. Que for preciso, ó Pai, traga pessoas para caminharem junto comigo. Abençoa, Pai, a minha equipe. Abençoe um lugar à mesa, Senhor. Já vai abençoar na casa da Simone, ó Pai, que seus anjos já estejam acampados lá. No dia 17, não nesse próximo, né? No dia 17 de agosto teremos o nosso próximo encontro, Senhor. Já vai cuidando de cada detalhe, inclusive de quem irá se sentar à mesa. Escolha cada uma das pessoas, ó Pai, que estarão presentes ali para receber, para comunhar com a gente. Para ter esse tempo de comunhão, para poder ter o tempo do café. Mas para receber tua palavra, Pai, para ter o coração reacendido. Já começa a tocar em cada coração, Senhor. E que o teu mover seja ali feito. Eu coloco cada pedido de oração em tuas mãos, ó Pai, e peço para que o Senhor visite cada pessoa que está no hospital, visite cada casamento que está falido, ó Pai, visite cada pessoa que está com a saúde delicada, ó Pai. Já começa a agir no teu mover, ó Deus, porque o Senhor é o Deus do impossível. E que o impossível aconteça sobre cada uma dessas vidas, ó Pai. Visita os hospitais, Senhor. Visita esse quarto, ó Pai. Tira essa angústia do coração da tua filha que chora. Começa a transformar esses casamentos, ó Deus, porque só o Senhor pode restaurar. Começa a restaurar mentalidades, corações. Começa a mudar a nossa história, Pai. Porque o Senhor tem poder de todas as coisas. E é por isso que eu entrego a nossa vida em tuas mãos. Eu entrego a nossa semana nas tuas mãos. E peço, Senhor, guie os nossos passos. Trabalha a nossa mentalidade e muda a nossa história. Visita o nosso coração. O Senhor nos conhece. Começa a transformar a nossa realidade. É por isso que oramos e pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado por mais um dia. Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Até amanhã, um beijo. Se Deus quiser, estaremos juntinhos às 6:30 da manhã. E se Deus quiser mais ainda, estaremos juntinhos às 20 horas, lá no presencial. Vocês têm que me apoiar, gente. A gente tem que mostrar que a gente é forte, que a gente é unido, que a gente tem força. Né? Vamos ensinar as pessoas a posicionarem justamente para poder espalhar a chama. E só um breve testemunho para a gente finalizar. Uma das pessoas que cuidam da rede social da igreja não vai poder estar presente, porque vai estar de férias com os filhos. E o pessoal de lá ele é muito humilde, sabe? A maioria nem é aqui de Minas, não. E aí ela mandou uma mensagem falando que ela não ia conseguir e tal, mas que se eu pudesse disponibilizar o material para ela depois, que ela queria. Eu falei, não, mãe, vamos fazer, se é para fazer, a gente tem que fazer direito, né?
vamos marcar uma call, vamos sentar, vamos conversar, eu vou te ensinar tudo que eu sei, você pode acompanhar os meus grupos, até você aprender, porque a ideia deles, gente, é muito legal, a ideia deles é porque eu tenho só um devocional, a ideia deles é fazer a célula online. Por quê? Porque aí não tem desculpa, não consegui ir, meu filho passou mal, você pode ouvir, você pode interagir. Nada vai entrar no lugar do presencial, gente, nada. Mas existem pessoas que estão em barreiras de distância. Hoje eu descobri que tem uma cliente minha que há 4 meses foi para Portugal. Se não tiver o digital, não tem como eu atendê-la. Se não tiver o digital, a palavra não vai chegar até ela. Ela pode até arrumar alguma coisa lá, mas até ela se estabilizar, até ela conhecer as pessoas, até ela começar a enturmar, talvez esse processo pode demorar. Então é muito bom a gente aprender a nos posicionar no digital para que a gente possa ser ali o amparo e o conforto para alguém, tá bom? Vocês façam uma extraordinária noite, eu estou muito feliz com essa nova etapa, vocês fazem parte, vocês pertencem, eu só existo porque vocês existem, e se nós estamos chegando a levar isso para uma igreja, que é, não sei como é que vai funcionar, não sei quantas pessoas são, mas se nós estamos chegando dando esse passo, mesmo que fosse ensinado para uma pessoa só, já é muito bonito, porque vira um valor naquilo que a gente tem feito aqui. Então, obrigada, porque vocês fazem parte. Deus abençoe, que façamos uma extraordinária noite, que façamos uma extraordinária semana e até amanhã, se Deus quiser.